Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de aprendizado de máquina. Nessa aula vamos estar dando continuidade aí ao estudo das medidas de distância. Mais especificamente, a gente já viu o que é a distância euclidiana, a gente já viu o que é a distância de Minkowski. Eu quero falar hoje um pouco sobre a distância euclidiana normalizada. O que acontece? Acontece que tanto as distâncias de Minkowski, seja qualquer uma delas, né, tanto a euclidiana como a Manhattan, Maximum ou qualquer outra generalizada aqui de Minkowski, a gente está olhando apenas para dois pontos, ok? Dois pontos, sem considerar nada dos meus dados, absolutamente nada dos meus dados. A gente pode fazer isso? Pode, mas não é o correto. Por quê? Quando a gente está fazendo esse tipo de medida de distância, a gente sempre está imaginando, a gente está assumindo, né, que os dados eles têm uma variância parecida. Então, por exemplo, aqui, sei lá, é a altura da pessoa, né, uma característica x1 aqui, qualquer. Então, essa característica x1 ela tem uma variância aqui que vai de -3 a 3. E a característica x2, ela também tem uma variância que vai de -3 a 3. Então, ambas as características, elas estão em um mesmo range numérico, tá? E aí a gente pode livremente usar as distâncias anteriores, porque os meus dados, eles, tanto a característica x1 quanto a minha característica, x1, quanto a minha característica x2 aqui no eixo y, elas têm um comportamento semelhante. Então, nenhuma delas vai estar influenciando mais ou vai estar influenciando menos nos meus dados. A gente acaba. Isso aqui é fácil de ver quando a gente faz o levantamento das variâncias das características ou até da matriz de covariância, que a gente espera que seja nesse formato aqui. Ó. Quando a minha variância, né, da minha característica x é 1 e da minha outra característica é 1 e eu não tenho covariância nessas características. Isso aqui vai ser muito importante porque essa ideia aqui ela é base, né, para muitos métodos aí baseados em estatística na ideia de naive Bayes. Tá? Então, quando a gente tem uma variância igual para ambas as características, a gente tem um formato aqui de bolinha. Né? Ou de uma esfera, se for em tridimensional, ou de uma hiperesfera, se for mais dimensões. Só que pode acontecer esse tipo de situação aqui. Como assim, professor, esse tipo de situação? Não entendi. Aqui tem um exemplo bem claro. Né? Então, um pescador ele quer medir a dissimilaridade entre salmões, ok? Para classificar. Então, ele vai fazer um classificador dali para dizer se o salmão é tipo luxo ou é tipo pobre, por exemplo, né? Então, salmão grande para vender para os caras mais ricos, salmão pequenininho para vender para o pessoal normal aí, né? Não que salmão seja barato, mas enfim. E aí, cada salmão ele vai medir o comprimento do salmão e vai medir a altura, né? Ou largura do salmão, ok? Como vocês podem imaginar, o comprimento, é que até aqui está escrito, ele vai variar entre 50 centímetros até 100 centímetros do salmão. Porque tem salmão pequenininho que vai medir 50 e tem salmão grande que vai medir 100. Natural. Já a largura do salmão, né, tirando as barbatanas, talvez, não sei, vai medir entre 10 de largura e 20 no máximo. Então, se for um salmão grande, né, gordo, né, velho, vai medir 20, vai ser mais larguinho aqui. Se for um salmão pequenininho, novinho, vai ser só 10. Ok? Porque eu tenho diferentes tamanhos de salmão. Porém, esses valores, essa diferença de valores aqui, ó, aqui varia de 50 até 100 no comprimento. E já na largura, varia de 10 até 20. Ou seja, eu tenho 10 de variação aqui e aqui eu tenho 50 de variação. Isso vai influenciar muito e de forma errada na minha métrica de distância.
Vamos mostrar para vocês. Vamos imaginar 2 salmões. Um bem pequenininho, que é ali o mínimo possível, né? 50 de comprimento e 10 de largura. E um bem grandão, 100 de comprimento e 20 de largura. Quando a gente calcula a distância euclidiana desses dois caras, o que acontece? Você faz a diferença de 100 por 50 eleva ao quadrado, a diferença de 20 por 10 eleva ao quadrado. O 50 elevado ao quadrado vai dar 2.500, o 10 elevado ao quadrado vai dar 100. Então, no fim, né, desses 50 de distância euclidiana, uns 45, né, um total de 45 foi devido, na verdade, à diferença de largura. E apenas uns 5 foi devido aí à diferença, quer dizer, uns 45 foi devido à diferença de comprimento e apenas uns 5 devido à diferença de largura. Tá? Então esse é um problema que existe na métrica de distância e a gente precisa aí lançar mão do que a gente chama de distância euclidiana normalizada para poder não ter esse problema. Professor, eu tenho que sempre usar a distância euclidiana normalizada? Não. Né? Quando você vê que a tua característica ela talvez realmente tenha uma importância maior, aí você usa ela normal. Mas normalmente, em 95% dos casos, o ideal é usar a distância euclidiana normalizada. Ok? Vamos esquecer esses dois casos aqui de cima por enquanto. Mas aqui é claramente a distribuição dos meus salmões, porque aqui, por exemplo, a largura varia, o comprimento varia muito mais, certo? Aqui, então, varia, é claro que esse desenho não é dos salmões, mas vai variar entre 50 e 100. E aqui a largura, né, vai variar entre 10 e 20. Então, essa é uma distribuição aí que representa essa variação, né? Então, a gente consegue, cada pontinho desse é um salmão, né? Então, por exemplo, este pontinho aqui é o salmão que mede 55, 15. Já esse salmão aqui é o salmão que mede 60, 20. Esse salmão aqui é o salmão que mede quase o máximo aí de comprimento, 118, certo? Então, cada ponto desses é um salmão, como a gente já está mais ou menos acostumado a trabalhar. Então, quando você acaba plotando isso na tua tela, né, fazendo um scatter plot, aí você consegue ver esse formato aqui de elipse, né, se formando, ou esse formato que é o desejável de algo redondo, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê claramente que a gente tem uma variância maior no eixo X, tá aqui, ó, variância de 5, para esse gráfico pelo menos, e uma variância menor no eixo Y, variância de 1. Tá? O contrário também pode ser verdade, né? Se eu posso ter uma variância menor no eixo X e uma variância maior no eixo Y, ok? Então a gente tem que consertar isso aí, tá? E aí o pescador vai resolver incorporar a estatística dos dados, né? Por isso que eu estava falando antes para vocês, porque antes a gente media distância euclidiana entre dois pontos e nem precisava saber do resto dos dados da minha base de dados. A gente media distância Manhattan entre dois pontos e azar, né? Não preciso saber como é que é o restante dos dados. No caso da distância euclidiana normalizada, a gente vai ter que incorporar a estatística dos dados junto nessa distância. Como que a gente faz isso, né? Para que a gente faz isso, na verdade, né? Para igualar a importância do comprimento e da largura na métrica de distância. Para que esse tipo de coisa aqui, né? Que a largura tenha um peso muito maior no valor de distância, quer dizer, que o comprimento tenha um peso muito maior na métrica de distância do que a largura, tá? Então, as variáveis com menos variância, aquelas pequenininhas, no caso aqui a largura do salmão, vão ter mais importância. Ok? Essa é a ideia. Então, a gente vai modificar essas equações. Então, essa é a equação de distância euclidiana clássica. O que a gente vai incorporar? Isso aqui. Certo? Que é a variância
da primeira característica e a variância da segunda característica. Isso aqui é igual a isso aqui, só que escrito de forma aí, notação vetorial, tá? Então vamos mostrar um pouquinho de código aqui para ver se a gente consegue deixar isso mais claro. Deixa eu voltar lá em cima, bastante códigozinho. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, estou importando o íris, né? Vamos trabalhar com o íris. E a primeira coisa que eu estou fazendo é medir a média. Lembrando que o íris tem 4 características, né? Largura da pétala, largura da sépala, altura da pétala, altura da sépala. Então a gente vê aqui direto a média, são 4 médias, uma para cada característica, e a variação, a variância. Aliás, aqui é o desvio padrão, não é a variância, para cada uma das características. Por definição, então essa distância euclidiana normalizada ela pode ser escrita dessa forma aqui, né? Um somatório de todo P de I menos Q de I dividido pela variância, né? Pela variância, eu tenho o quadradinho aqui, né? Então, desvio padrão elevado ao quadrado, tá? Daquela característica aí, ok? E aí a gente pode sair calculando a variância dessas coisas. Veja que variância não é o mesmo que desvio padrão. Inclusive, eu vou incluir uma linha de código aqui. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, um 0,82 e elevar ao quadrado, vai dar 1,82. Vamos completar aqui, 82530,129. Olha lá, dá um 68,1122. Está aqui, ó, 68,1122. Por quê? Porque aqui em cima eu calculei desvio padrão, a variância nada mais é do que o quadrado do desvio padrão. Não vamos se preocupar muito com isso por enquanto, porque depois tem umas aulas apenas de estatística descritiva, onde a gente vai estudar isso aqui com mais afinco, tá? Mas enfim, variância tem o quadradinho, desvio padrão não tem, esse que é o importante. Então aqui, o que eu vou precisar para calcular a distância? Eu vou precisar dos pontos, então eu estou pegando o ponto x1 do meu íris lá, estou pegando o ponto x2 do meu íris, é um ponto só que eu estou pegando de cada, e estou calculando a variância da minha base de dados. Não é a variância só entre o ponto x1 e x2, a variância de todos os meus dados. Comentei para vocês aqui, ó. Tá? Eu vou cadê onde estava escrito? Eu vou incorporar a estatística dos dados. Ok? Dos dados, não é só daqueles 2 dados lá, porque se fosse só dos 2 não teria porquê. Né? Então eu vou calcular a variância de todo mundo aqui. E aí eu tenho o meu primeiro vetor, né, que é o meu íris 1 lá, tenho o meu segundo vetor, o meu íris 2, e aqui eu tenho a variância de cada uma das características. Tranquilo, né? Bem tranquilo. Como é que a gente calcula, então, né? Como é que é a formulazinha para calcular? Pego aquela formulazinha da distância euclidiana, né? Que é P menos Q eleva ao quadrado, e adiciono um dividendo aqui, né? Dividido pelo V. Aqui está no formato já vetorial, obviamente, né? Cada P menos Q vai me resultar um vetor. Isso me retorna um vetor, na verdade, né? Elevo cada elemento do vetor ao quadrado e divido cada elemento do vetor ponto a ponto pelo esse outro vetor V. E aí, a minha distância euclidiana normalizada dá 1,17. Barbada, sem muito problema. Vamos conferir se isso aqui está certo. Vamos chamar a função, né? Dentro do SciPy, tem a função lá, distância S Euclidean, de distância euclidiana normalizada. Vou começar a rodar aqui de cima, que eu acho que eu não rodei. Aqui 1.17 e 1.17 também. Então fechou, né? Então eu tenho minha implementação aqui from scratch, né? Quando a gente chama aqui que está fazendo na mão, e a minha biblioteca, as duas coisas estão iguais. Ok? Mas, pequenos gafanhotos, tem um pulo do gato aqui,
E aí que muita gente se escapa, muita gente não entende para que serve a distância euclidiana normalizada, mas muita gente se escapa porque acaba normalizando os dados. Né? Para quem está acompanhando aí minhas aulas, normalizar os dados é uma das etapas aí do nosso pipeline de aprendizado de máquina, né? Aonde eu vou fazer uma normalização, nesse caso aqui, uma normalização Z-score, ok? E aí eu vou imprimir a nova média e o novo desvio padrão. Lembrando que lá em cima a média e desvio, as médias eram isso aqui e o desvio padrão era isso aqui. Agora, minha média é zero, que está elevada aí na menos 15 aqui, né? Então, minha média é zero para todos os elementos. E o meu desvio padrão é exatamente 1 para todos os elementos. Se o desvio padrão é 1, se a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado, então minha variância também vai ser 1, né? Porque 1 elevado ao quadrado é 1. Ok? Então, desse novo meu x transformado aqui, nesse novo x normalizado via z-score, o que eu vou fazer? Eu vou pegar novos pontos, né? Porque eu tenho que pegar os dois novos pontos normalizados. Vou calcular a variância disso aqui de novo. Opa, tem que rodar o de cima, não rodei. Vou calcular a variância disso aqui de novo. Vocês percebam que agora o ponto, os dois pontos que era 5, 3, 1, 0, 2, agora passou a ser algo ali próximo, né? Ou em torno do zero, justamente porque a média é zero. Para os dois pontos, tanto x1 como x2, e a variância virou 1. Né? Se o desvio padrão é 1, 1 elevado ao quadrado, a variância de todo mundo vai ser 1. O que me dá essa fórmula aqui, ó. Se a variância de todo mundo 1 é 1, é equivalente a colocar 1 aqui no divisor, né? Antes o divisor era a minha variância, agora o divisor é 1. Então, dividir tudo, qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Por isso que o pessoal se escapa, né? O pessoal usa muito a distância euclidiana. Por sorte, vocês normalizam os dados antes, porque senão estaria errado, ok? E aí a gente pode, de novo, né, sem precisar reimplementar as funções, rodar aqui a distância euclidiana from scratch e a distância euclidiana do SciPy, vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo resultado quando eu normalizo a distância. Inclusive, dá o mesmo resultado que a distância euclidiana. Botou um print, vou colocar um print aqui, não vai sair um só. Não, o de cima não precisa. Inclusive, dá a mesma coisa que a distância euclidiana entre x1 e x2. Olha só, então a euclidiana normalizada, quando este vetor aqui de variâncias for igual a 1, é equivalente à distância euclidiana normal. Tá? Deixa eu até fazer aqui. S Euclidean, vamos ver, e print, para ficar bonito, né, gente? Para todo mundo entender o que está acontecendo aqui. Então, as duas distâncias são exatamente equivalentes. Lembrando que o meu V aqui agora é um vetor de uns. Ok? Beleza, então eu acho que eu consegui provar para vocês, porque o que acontece quando eu normalizo isso, né? Quando eu normalizo isso, o que eu estou fazendo é transformar um dado que está assim na forma de elipse, aonde está variando mais no x e menos no y, por exemplo, para um dado nesta forma circular. Esse é o efeito que a normalização causa nos meus dados, e é por esse efeito que a normalização Z-score é a predileta de todas. Min-max não tem esse efeito. Né? A Z-score tem esse efeito, o min-max não tem. Então tem que cuidar aí o tipo de normalização. Se você faz normalização min-max, você não vai conseguir esse efeito. E aí a tua distância euclidiana ela vai estar um pouco sendo afetada aí pelas escalas dos valores, ok? Então tem que cuidar bastante com isso. Normalizar parece algo muito simples, mas não é, ok?
Então, quando a gente está normalizando, a gente está justamente colocando todo mundo na mesma escala. Por quê? Nesse caso aqui, está bem certinho. Ó, todo mundo com média zero. Então, x aqui na média dá zero. Certo? Então, tem negativos, tem positivos. Se eu começar a somar todo mundo, vai dar zero. E o y também aqui na média dá zero. Ok? Então, para cima e para baixo, dá positivo, dá negativo, anulam se vira zero na média. O desvio padrão aqui, não sei se está exatamente correto, se está no 1. Vamos ver aqui. Aparentemente sim, aparentemente está no 1. Não fui eu que fiz esse desenho, mas a ideia é essa, né? A ideia é que todo mundo se centralize cada um dos eixos em zero e o desvio padrão para cada uma das dimensões seja normalizado aí em 1 também. Ok? Beleza. Mas agora eu vou falar aqui, acho que eu já provei, acho que isso já está mais ou menos entendido. Eu vou falar aqui da distância euclidiana agora numa notação vetorial, que é como aparece na maioria dos casos. Inclusive, se vocês colocarem aqui, ó, distância euclidiana, pegar em inglês lá, sempre aparece, né, a notação algébrica aqui e a notação por vetores, né, uma notação um pouco mais vetorizada, tá? Isso na distância euclidiana e nas outras distâncias também. Então eu sempre gosto de apresentar as duas coisas, até porque quando vocês forem pegar um livro, esse livro ele vai trazer esse tipo de notação para vocês, então é importante estar por dentro. Então a notação aqui vetorial da distância euclidiana é dada por essa formulazinha aqui, tá? O que tem de diferença da notação euclidiana tradicional? Esse S aqui do meio. Esse S aqui do meio a gente tem que imaginar, né? A gente tem que, na verdade, supor que vou colocar aqui no Wikipedia, em português mesmo. Não, em português não tem. Vamos pegar em inglês. Duas dimensões. Parará. Ué, tá, sumiu. Mas vamos pegar o de Mahalanobis, por exemplo, que é a próxima distância. Vai estar aqui, naquele S aqui do meio, ó. Tá vendo? Bom, tem algumas propriedades aqui que eu vou mostrar para vocês depois, que a gente está próximo aí da distância de Mahalanobis, mas não é exatamente a distância de Mahalanobis. Tá? A gente tem que imaginar que esse S aqui, na realidade, ele é um S que contém os desvios padrões, né, as variâncias de cada uma das características. Então, estou aqui, ó, abrindo de novo o iris data, né, para não normalizar eles. Pego o primeiro, pego o segundo, calculo a matriz de covariância e pego só a matriz de identidade. Aliás, multiplico pela matriz de identidade para conseguir apenas as variâncias que vão aparecer na diagonal principal. Por que isso é importante? Porque se vocês olharem aqui, ó, variância 1, variância, eu não tenho nada aqui de covariância, zero de covariância. Tá? A mesma coisa aqui, né? Eu tenho variância na diagonal principal, nas outras partes da matriz seriam as covariâncias. Isso a gente vai tratar depois, tá? Quando a gente tem covariância, a gente trata depois. Então a gente está imaginando que é só a diagonal principal, e aí tem uma sacanagemzinha aqui, porque a função de covariâncias, ela te traz essa matriz, mas ela tem um degree of freedom aqui de 1 por padrão e não de 0, então tem que setar aqui para ficar igualzinho ao que seria a variância simples, né? Então agora eu tenho minhas duas amostras e tenho minha matriz de covariância
só que no caso é uma matriz aí apenas diagonal, né? Uma matriz apenas com valores na diagonal. Tá? Vocês percebam que os valores que estão nessa diagonal da matriz são exatamente os valores da variância. Né? Então, aqui no primeiro valor é a variância da característica 1, aqui da variância da característica 2, da característica 3, da característica 4, assim sucessivamente. E aí, né, em notação vetorial, a gente pode imaginar que o A é o P menos o Q, e a gente pode reescrever essa função aqui de cima, substituindo o P e o Q pelo A, né, ok? E aí eu consigo reescrever isso na forma de matriz, onde A é um vetorzinho, transposto, né, porque o vetor matemático é sempre vetor coluna e nunca vetor linha, então o A transposto aqui, matriz de variâncias inversa, no caso, mas a gente vai inverter depois, e o A, o vetor coluna, ok? Fazendo passo a passo aqui, por exemplo, posso dizer que o A é o x1 menos x2, né, que é o 5 menos 1 menos 4,9 dá 0,2, 3, 5 menos 3 dá 0,5 e assim sucessivamente. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer a multiplicação do A, né, multiplicação de matriz do A, pelo inverso do S, que é essa matriz aqui. Ok? Então, o A pelo inverso do S vai me retornar um vetor. Por quê? Porque linha vezes coluna. Se eu tenho uma linha então, e 4 colunas, eu vou retornar um vetor de uma linha e 4 colunas, né? É regrinha lá da multiplicação de matriz. Ok? E aí eu multiplico o resto. Então, eu fiz essa primeira parte, agora tem que multiplicar o resultado disso por esse cara aqui. Então, pegar o R, que é o resultado daquele cara de cima, multiplicar pelo A transposto, que é esse cara aqui. Ok? Mas o transposto estava aqui em cima. Porque matematicamente a gente sempre trata. Porque, olha, aqui na primeira multiplicação eu não fiz transposto, eu fiz o transposto no segundo A, que é esse cara aqui de trás. Por que isso? Porque matematicamente o vetor é sempre coluna, mas computacionalmente o vetor normalmente é linha. Então, computacionalmente isso aqui já está certo. Eu tenho que transpostar para fazer isso aqui ficar certo. Tá? Então tem esses triquezinhos aí que acabam mudando aí da programação para a matemática. Mas enfim, aí eu pego o resultado da multiplicação dessas duas primeiras matrizes, multiplico pela essa última matriz, né? Como eu tinha de 1, agora é uma matriz de 1 por 4 vezes uma matriz de 4 por 1, o resultado é apenas um valor só. Né? Regras da multiplicação de matriz. Se eu rodar aqui, incrivelmente, deu 1,17, que é exatamente o resultado aqui de cima também. Ok? Jogando tudo isso né, numa função só, então eu recebo o ponto, inverto a matriz usando uma biblioteca aqui de inversão de matriz, e faço aqui a multiplicação, posso usar o Matmul ou posso usar esse operador aqui, que é o operador de multiplicação de matriz do MATLAB, e o resultado disso também dá 1,17, obviamente. Tá? A grande questão aqui, para quem não sacou, né, ainda para que serve inversa de matriz? Vocês vão aprender inversa de matriz. Não lembro que série que vocês aprendem inversa de matriz, mas com certeza em álgebra linear, com certeza. Mas a inversa de matriz, para quem não sacou, o que foi feito? Ó, em vez de ter esses caras aqui dividindo, né, porque seria um divisor aqui em cada caso, deixa eu até pegar a fórmula que está. Essa fórmula aqui, ó, é apagar tudo. Tá, não vou apagar. Então, tá vendo? Você teria cada uma das características dividido por alguém. Então, quando você está fazendo a inversa da matriz é como se... por quanto que eu devo multiplicar para conseguir o mesmo efeito de dividir, certo? Então, por quanto que eu devo multiplicar essas duas equações aqui em cima para ter o mesmo efeito que dividir. Né? Se eu fosse dividir por 5, eu multiplicaria por 0,2, eu teria o mesmo efeito, por exemplo. Então, essa é a ideia de uma matriz inversa, entre outras coisas. Tá? Então, enfim. Mas aqui, então, 1,17.
Da mesma forma, eu poderia também normalizar meus dados usando o Z-Score. E aí pego os dados normalizados, ok? Pego a matriz de covariância, pego só a parte de identidade dela. Então percebam que quando eu calculo a matriz de covariância, né? Quando eu calculo as variâncias dos dados normalizados, as variâncias viram 1, ok? Assim como lá em cima, né? Aconteceu a mesma coisa aqui. Depois que eu normalizo, as variâncias viram 1. A única diferença aqui é que numa notação vetorial eu tenho que guardar isso na forma de uma matriz e não na forma de um vetor como o tradicional, ok? Depois a gente vai falar mais sobre matriz de covariâncias, né? Que é alguma outra história. E aí eu consigo, por exemplo, né, usando essa matriz de covariância, usando o meu novo ponto agora normalizado, usando essa matriz de covariância, que na verdade é uma matriz de identidade, eu consigo, por exemplo, 1.17, e eu posso comparar todo mundo aqui, né? Então, minha função, se eu passar essa matriz aqui, ela é igual a calcular euclidiana normalizada, que é igual a euclidiana. Por quê? Porque meus dados, né, nesse caso aqui, eles já estão normalizados. Então, a distância euclidiana normalizada é igual à distância euclidiana quando os dados estão normalizados. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Não tem mais nada. Então, eu acho que talvez tenha ficado claro, acho que deve ter ficado clara a ideia de distância euclidiana normalizada. E na próxima aula a gente vai tratar de distância Mahalanobis, que é quando a gente inclui aqui as covariâncias no nosso sistema. Até mais.